Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Felipe, sou aluno de mestrado em Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina e membro da Comissão Técnica Jovem da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a BR-Hidro. Então, agora estamos iniciando mais um Hidrotalks, esse Hidrotalks, né, que faz parte da edição especial Eventos Extremos, né? Antes de iniciar esse Hidrotalks, né, com os colaboradores, né, com os palestrantes, eu gostaria de convidar aqui a pesquisadora Luna. Ela irá fazer a apresentação, né, a promoção do evento que ocorrerá no próximo mês, o Encontro Nacional de Desastre. Então, Luna, tem a palavra aí para apresentar sobre o evento. Obrigada, Luiz Felipe, obrigada a todos da CT Jovem. É muito gratificante para a gente da BR Hidro ver o desenvolvimento de vocês, o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Parabéns pelo trabalho, é uma honra para mim também estar aqui falando um pouco ao lado de colegas pesquisadores tão ímpares, né, nas atuações que eles se destacam. Então, vou convidar vocês a participar do 4º Encontro Nacional de Desastres. É um evento que vai acontecer agora através da organização da BR Hidro com a Universidade Federal do Paraná, né? Então, o evento vai ser em Curitiba, entre 8 e 11 de outubro, agora de 2024. Nesse âmbito, o tema central do ente tem tudo a ver com o evento aqui de hoje, né? Que a gente vai ter o prazer de escutar um pouco eles falando, que é o tema Cidades Resilientes frente aos eventos extremos associados às mudanças climáticas, né? Então, a gente busca ali abordar a influência dessas mudanças climáticas nos eventos extremos, na magnitude, na frequência que a gente já sabe que vem aumentando, expressivamente nos últimos tempos, e quais as ações necessárias para a gente criar cidades mais resilientes frente a essa nova realidade que a gente vem enfrentando. Então, é um evento baseado em palestras, mesas redondas, super interessantes, tem bastante coisa legal aqui que a gente vai assistir. A gente vai ter também saídas de campos, né? Uma saída de campo que vai focar a questão dos deslizamentos de terra, fluxo de detritos na região da Serra do Mar Paranaense. A gente vai ter também uma visita de campo em Curitiba, com ênfase no controle de inundações urbanas, então está bem legal. Além das apresentações dos trabalhos, né, que a comunidade toda está contribuindo, está bem interessante. Esse evento, historicamente, ele vem sendo pensado no sentido de permitir uma aproximação entre o que a gente constrói em termos de ciência, né, tanto nas academias, né, nas universidades, nos órgãos de pesquisa, INPE, Fisiológico do Brasil, todos esses órgãos que buscam a pesquisa e, de alguma forma, vão fazer uma diferença na ponta que está lá atuando na minimização dos impactos desses eventos extremos. Então, a ideia é juntar todo mundo que trabalha com essa minimização dos impactos em um lugar só, para que também, não só a gente apresente as nossas pesquisas para quem está lá na frente atuando, mas que também essas pessoas que estão lá no dia a dia, coletando informações e trabalhando diretamente com a população, que elas tragam dados, tragam informações para que isso retroalimente o nosso sistema, e que a gente direcione a cada vez de uma forma mais adequada as nossas pesquisas. Então, além disso, né, de toda essa integração, a gente busca criar também esse espaço de aproximação, de conversa. Essas saídas de campo são muito interessantes para essa troca de informações. Então, é um evento muito interessante nesse sentido. Então, para que isso funcione, a gente precisa também ser um evento sempre focado em ser cada vez mais acessível, ter um preço, né? Na medida do possível, que todo mundo consiga participar. A gente tem um evento que ele traz um desconto para o pessoal da Defesa Civil, tem desconto para professores da rede pública. Esse ano a gente fez uma parceria com as Geomamas, que é uma rede de mães geocientistas que participa, que está dentro da BMGEO, Associação Brasileira de Mulheres na Geociência, então sempre com essa preocupação de trazer um evento realmente mais diverso e inclusivo. A gente fez várias ações nesse sentido, né? O local é sempre muito acessível a pessoas com cadeiras de roda ou carrinhos de bebês. A gente tem um espaço esse ano que permite a amamentação, extração de leite materno. A gente conseguiu uma coisa que é muito demandada nesses formulários de demanda, que é uma cozinha equipada com micro-ondas e geladeira, que facilita a questão da alimentação. A gente fez também uma parceria com um restaurante universitário para viabilizar a alimentação a preços acessíveis, inclusive com opção vegana. Então, o evento está sendo todo criado nesse sentido de trazer mais inclusão e mais diversidade para as pessoas, né, para o nosso público, que a gente entende a importância dessa ciência mais diversa. Além disso, a gente está oferecendo uma gratuidade de 5 inscrições, com foco em alunos da UFPR, que fazem parte do programa de iniciação científica com ações afirmativas. Então, está tudo sendo pensado com o sentido de construir realmente essa ciência mais acolhedora. Então, quem tiver interessado, a gente convida todos a participarem. Quem ainda não fez a inscrição, vai lá no site da BR Hidro, www.abrhidro.org.br/IV, né, de quarto end.
mas tem informação também no Instagram da BR Hidro, tem informação nos Instagrams da Geomamas também, então a gente convida vocês a participarem. Qualquer dúvida, qualquer questão, manda um e-mail para a gente, da comissão organizadora, ende@brhidro.org.br. É isso, pessoal. Aguardo todos vocês lá. Muito obrigado, Luna, pela palavra. Realmente é um evento muito rico, né? Eu participei do ENDE, a última edição, que foi no Rio de Janeiro, né? Foi uma visita técnica, a gente foi em Angra dos Reis, foi bem legal, então é um convite imperdível, né? Então fica o convite para vocês participar do 4º Encontro Nacional de Desastres, que acontecerá em Curitiba no próximo mês, né? No início do próximo mês. Então tá, vamos agora começar a falar sobre a temática, né? Então, a CT Jovem, né, ela está buscando, né, constantemente disseminar, né, informações sobre recursos hídricos, trazendo tanto perspectivas de pesquisadores da academia, seja do meio profissional, de empresa, como de companhia de pesquisas também, né? Então, para ter esse embasamento, né, científico, para contribuir tanto com o cenário nacional e internacional. Dito isso, né, dado esses últimos eventos, né, esses eventos recentes, extremos que ocorreram no Brasil, como enchentes no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia, né, a seca no Pantanal também, reunimos, né, especialistas em recursos hídricos e mudanças climáticas para compartilhar, né, suas perspectivas sobre o tema. Assim, lançamos uma edição especial de Hidrotalks, né? A gente já faz Hidrotalks mensalmente, só que nessas últimos, né, a última Hidrotalk que teve, que foi o impacto das mudanças climáticas na gestão de recursos hídricos, juntamente com esse Hidrotalk que está sendo gravado agora, Hidrotalks sobre previsão hidrológica e, seguidamente, terá um Hidrotalks eventos extremos e desastres naturais. Então, esses 3 Hidrotalks, eles fazem parte, né, de uma edição de Hidrotalks que chamamos de edição Eventos Extremos, né? É composto por esses 3 episódios. Então, o primeiro Hidrotalk que já foi gravado, ele já está disponível no canal da BR Hidro no YouTube. Tá. Então, o objetivo é trazer diversas perspectivas sobre o tema. Nesse caso aqui, é sobre previsão hidrológica. Por isso, né, eu já gostaria já de dar boas-vindas aos nossos convidados, né? Hoje a gente tem aqui a Carolina Vidal, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Temos o Marcos Suassuna, do Serviço Geológico do Brasil, o SGB. E temos o Fernando Fan, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a CT Jovem agradece a presença de vocês, então sejam muito bem-vindos a esse evento, né? Ok. Então, já trazendo, apresentando a nossa primeira convidada, que é a Carolina Vidal. Ela é meteorologista formada pela Universidade Federal do Rio Grande Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre pelo INPE. Ela tem 11 anos de experiência em ambiente operacional, de análise e previsão de tempo, e 3 anos no grupo de previsão climática. Atualmente, ela ocupa o cargo de meteorologista no grupo de clima e subsazonal do INPE. Então, passo a palavra para você, Carolina, para expor aí a tua perspectiva sobre o tema. Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Bom, olá a todos, vou compartilhar aqui minha tela. Bom, então, o Felipe já falou o meu nome, né? Eu trabalho atualmente no grupo de previsão climática e subsazonal aqui do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no CPTEC. E aí eu vou falar aqui um pouquinho para vocês da minha rotina de trabalho, o que a gente faz aqui, como que é feita a previsão operacional climática, subsazonal, e falar um pouquinho também da previsão de tempo, e depois falar um pouquinho do tempo severo e extremos climáticos. Então, os tópicos serão, primeiro a gente vai ver aqui a diferença entre tempo e clima, que muitas pessoas ainda confundem hoje em dia, né? Eu recebo muita demanda aqui da mídia, da população, e muita gente confunde as definições de tempo e clima. Então, vamos passar aqui rapidinho. Depois a gente vai falar da previsão climática e subsazonal, que é desenvolvida hoje pelo INPE.
Depois a gente vai ver um pouquinho dos eventos de tempo severo e extremos climáticos, como que foram, vou dar um exemplo aqui, né, de um caso, de um evento, e como que foi a previsão do INPE para esse evento. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios dessas previsões, tanto da subsazonal, quanto da climática e também da previsão de tempo. Então, falando um pouquinho aqui da diferença entre tempo e clima. Então, à esquerda a gente tem aqui, o que é o tempo? O tempo é o estado instantâneo da atmosfera. Então, o tempo é como que está a atmosfera naquele momento. Por exemplo, hoje, aqui em São Paulo, né, eu estou em São Paulo, a gente está com predomínio de sol, temperaturas elevadas na parte da tarde, temperaturas levemente mais baixas aí no período da noite e madrugada, que é um comportamento comum para essa época do ano. E aí, em relação ao tempo, a gente faz a previsão de tempo, que prevê essas condições dia a dia, como que vai estar cada dia, se vai estar predomínio de sol, aumento de nebulosidade, aumento da temperatura, diminuição da temperatura, desde as próximas horas até 7 dias. Algumas previsões vão até 10 dias também. Mas as primeiras horas de previsão são as mais confiáveis, geralmente. Logicamente que isso vai depender da época do ano, né, e também da localização. Algumas, né, região tropical é um pouco mais difícil, dependendo da época do ano, região mais ao sul, a previsão normalmente é um pouco mais confiável, e também, quanto maior o tempo de previsão, menor a confiabilidade. Mas isso também dependendo da época do ano. E o clima, o que é o clima? O clima seria o estado médio da atmosfera. Então, você tem que pegar um tempo aí maior. Então, como que é o comportamento do tempo numa média aí para um mês, por exemplo, ou 3 meses, que é uma estação do ano. Então, por exemplo, na região sudeste, a gente tem um inverno seco, né, um verão úmido. Então, esse seria mais ou menos a definição de clima. Para se estudar clima, a gente usa muito um estudo médio aí de no mínimo 30 anos, que a gente chama de climatologia, para a gente saber mais ou menos qual que é o comportamento médio do clima numa dada região. Então, a gente precisa de, aí, no mínimo, 30 anos. Então, assim, é um cálculo que se faz, porque tem muita confusão também no estudo dessa climatologia, que o pessoal comenta que é o normal, né? A climatologia é um cálculo que se faz, por exemplo, assim, da temperatura. Então, quanto que foi a temperatura média, qual que foi a média da temperatura máxima aí num período de 30 anos numa cidade, por exemplo. Então, aquilo ali é um cálculo que a gente faz para ter como referência, mas não quer dizer que todo ano, aquele mês, faz aquele valor de temperatura. Sempre vai estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo daquele valor, porque aquele valor é só um cálculo, é uma média, não quer dizer que fez todo ano aquela temperatura. Então, muita gente confunde essa definição aí de normal, né? Então, só para deixar bem claro que é um cálculo que a gente faz para ter como referência. Lógico que quando foge muito daquela média, aí a gente tem um comportamento mais anômalo. E aí, em relação ao clima, a gente faz a previsão climática, ou chamada de sazonal também, que é uma previsão para uma média dos próximos 3 meses. Então, por exemplo, a gente está agora em setembro. Então, qual que é a previsão para o trimestre setembro, outubro e novembro? Na média, como que vai se comportar a temperatura nesses 3 meses? Né? Então, seria mais uma previsão de média mesmo, como que vai ser o comportamento de algumas das variáveis, né? Temperatura, precipitação, umidade, principalmente temperatura e precipitação. E depois a gente tem outras escalas de tempo que são usadas para fazer previsões. A gente tem a previsão chamada de nowcasting, que é a previsão de curtíssimo prazo, que vai de 1 a 6 horas, no máximo, e a previsão ainda de longuíssimo prazo, que seria mais uma previsão envolvendo aí mudanças climáticas. Então,
para um prazo de 100 anos, 50, 100 anos. E ainda a previsão subsazonal, que o INPE começou a fazer esse ano, operacional. Essa previsão ela roda uma vez por semana. O que seria a previsão subsazonal? A previsão subsazonal ela está numa escala de tempo entre a previsão de tempo, que vai de 1 a 7 dias, mais ou menos, e a previsão sazonal, que é uma média de 3 meses. Então, entre a previsão de tempo e a previsão climática, a gente tem uma lacuna aí, né, de escala de tempo. Porque ou a gente vai até uma semana ou uma média para 3 meses. E se a gente quiser saber a previsão no intervalo entre essas duas escalas, né, tempo e clima. Então, seria a previsão subsazonal, que a gente vê a previsão para até 30 dias, no caso aqui da previsão do INPE, e é uma previsão que a gente pode ver por semana. Então, a gente tem previsão para a primeira, segunda, terceira e quarta semanas, no caso até 30 dias. A gente pode ver a previsão num período de 14 dias também, então seria 2 períodos, né, de 14 dias cada, ou de 21 dias, ou de 30 dias. Então, a gente consegue saber como que vai estar o comportamento aí da precipitação, temperatura, vento, umidade relativa e algumas outras variáveis também, para, no máximo, até 30 dias. Então, a gente consegue preencher essa lacuna aí na escala de tempo entre a previsão de tempo e a previsão de clima. E para a gente ter uma boa previsão, é muito importante a gente entender o que está acontecendo no momento ou o que aconteceu anteriormente, nos últimos dias, nas últimas semanas, meses e até anos, dependendo do que você quer estudar, da previsão que você quer fazer. Então, é muito importante a parte do que a gente chama de diagnóstico, né? Então, como que a gente vai saber como que está a situação da atmosfera. Então, o que a gente usa para fazer o diagnóstico? A gente tem estações meteorológicas convencionais, que seria, né, o exemplo que está aqui nessa foto, com os instrumentos instalados para medir temperatura, pressão, vento. Geralmente tem um observador para indicar a nebulosidade. A gente tem estações meteorológicas também automáticas, então que fica lá a estação, não tem um observador e que baixa, né, os dados. E a gente tem também as estações meteorológicas de altitude, porque é importante a gente saber também, além do que está acontecendo próximo da superfície, aqui no chão, onde a gente está, também é muito importante a gente saber como que está o comportamento da atmosfera até pelo menos 10 quilômetros de altura. Até 10 quilômetros de altura é onde acontecem os movimentos atmosféricos que influenciam nas condições de tempo que a gente vive, que a gente sente. Então, saber os dados também dessas estações meteorológicas de altitude é muito importante. Aqui, à esquerda, a gente tem um exemplo, então, dos dados que a gente observa das estações meteorológicas de altitude. É soltado um balão, né, um balão com gás, e ele vai medindo ao longo da altura e da atmosfera a temperatura e a temperatura do ponto de orvalho. A temperatura dá informação realmente de temperatura, e do ponto de orvalho nos dá informações de umidade em toda a coluna troposférica. E também ele vai medindo o vento. Então, a partir dessas medições, a gente consegue calcular vários índices e saber como que está o comportamento da atmosfera em toda essa altura, né, até 10 quilômetros de altura. Aqui a gente tem um mapinha com os pontos indicando aí onde a gente tem algumas estações, aí estão misturadas as estações convencionais, as estações automáticas e também somente pluviômetros, que são os medidores de precipitação somente. Então, a gente às vezes tem informação só de pluviômetro. A gente tem aqui também dados de aeroporto também, que, né, nos dão algumas informações. Onde tem os aeroportos, a gente tem informações aí de temperatura do ponto de orvalho, pressão, vento e da condição de tempo. E também a gente tem as imagens de satélite, que é muito importante para a gente ver, né, a condição de nebulosidade. Essa animação
é de hoje de manhã. Então, a gente consegue ver também a fumaça das queimadas, vocês conseguem ver aí, ó, entre a região norte, centro-oeste, passando pela Bolívia, Paraguai, Argentina, consegue ver os diferentes tipos de nebulosidade, se está associado com chuva, se não está, onde que está mais seco, onde que está mais quente, consegue ver neve também. Então, onde não tem informação de estação meteorológica, a informação do dado de satélite é muito importante também, porque onde não tem estação, então, geralmente a gente pega do satélite e, inclusive, a gente tem também consegue extrair informação de estimativa de precipitação através da imagem de satélite, que a gente chama de hidroestimador. E aqui também a gente tem informações de radar, que consegue enxergar realmente a chuva, né? Então, essa imagem de radar é de hoje também, indicando a precipitação lá no Rio Grande do Sul. Quanto mais cor quente, mais intensa é a chuva. Então, chovendo em alguns pontos, chovendo forte aí no sul do Rio Grande do Sul. E aí, através desses dados, a gente consegue produzir alguns campos, né, de precipitação. Aqui a gente tem campo de precipitação. Esses campos de precipitação, eles podem ser obtidos no site do CPTEC INPE, tá? Então, a gente tem campos de precipitação observada diário, seriam os valores absolutos, a precipitação total no período de 1 mês, de 3 meses. Aqui embaixo a gente tem os valores, os campos de temperatura, e aí a gente consegue também calcular a anomalia de alguma variável, né? No caso, eu coloquei aqui de precipitação e de temperatura, que é o quê? Quanto que a temperatura registrada num dado período está acima ou abaixo da climatologia que a gente viu lá anteriormente, que é aquele cálculo médio que a gente faz. Então, quanto longe daquele cálculo de referência está. Então, se a chuva, por exemplo, está abaixo ou acima da média, se a temperatura está acima ou abaixo da média. Então, aqui a gente tem o campo de anomalia de precipitação para agosto de 2024. Nas áreas em laranja, a precipitação ficou abaixo da média. Então, a gente vê em boa parte do Amazonas, Acre, Rondônia, valores abaixo da média, quanto mais laranja, mais abaixo da média. Parte da região sul também bem abaixo da média, diferente dos meses anteriores. Leste do Nordeste, que estava ainda no período chuvoso, ficou com chuva abaixo da média. Temperatura, a gente tem aqui a anomalia da temperatura máxima também para o mês de agosto. Então, quanto mais laranja e vermelho, mais acima da média está. Então, áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, região Nordeste, Norte do país, com temperaturas aí acima da média no mês de agosto. No mês de julho foi ainda pior. E aqui à esquerda a gente tem os valores, a média para agosto, né? Valores bem elevados, como vocês devem ter acompanhado na mídia. E a gente também tem outros tipos de mapas que são construídos a partir do diagnóstico feito para ajudar a gente a explicar por que a temperatura se comportou de tal forma, por que a precipitação se comportou de tal forma. E aí a gente precisa, né, como eu já falei anteriormente, a gente precisa saber como que estava a circulação atmosférica, quais os sistemas que estavam atuando, não só próximo da superfície, mas também em níveis mais altos da atmosfera, né? A gente vai medindo por níveis de pressão. Então, aqui a gente tem um campo que seria mais próximo da superfície e até a altitude aqui, 250 HPA, que a gente chama, que seria aproximadamente 10 mil metros de altura. A gente precisa, então, estudar todos esses níveis na atmosfera. A gente precisa saber também, aqui a gente tem na figura global, da temperatura da superfície do mar, anomalia da temperatura da superfície do mar, porque a temperatura da superfície do mar, a temperatura da superfície do mar, os oceanos, eles influenciam bastante na circulação dos ventos na atmosfera. Então, a gente também tem que acompanhar esse tipo de comportamento em diferentes períodos para poder estudar, saber o que está influenciando o comportamento das condições atmosféricas, das condições de tempo e de clima
né, no Brasil, no continente, ou qualquer lugar que a gente queira estudar. Aqui nas nossas rotinas, a gente vê muito, assim, para o continente sul-americano. Aqui tem alguns exemplos também de produtos que a gente tem na nossa página em relação aos históricos, né? Ali a gente viu dos últimos de dias e do último mês ou trimestre, mas a gente também precisa ver ao longo dos últimos anos como que foi o comportamento aqui, por exemplo, da precipitação por região. Aqui a gente tem ao longo do ano de 2024, como que foi o comportamento da precipitação em alguns setores do país, representativos aí da região norte, do nordeste, do sudeste e do sul. Então, a maioria das áreas aqui com chuva abaixo da média, porque a chuva de 2024 ela é representada aqui pela linha em vermelho. E a climatologia, a média, pela curva preta, pela linha preta. Então, a gente pode ver aqui que a maioria com chuva abaixo da média, e aqui o Rio Grande do Sul a gente vê o reflexo das chuvas, né, do desastre que ocorreu entre abril e maio desse ano, né, saiu bem da curva aqui, foram chuvas bem extremas que ocorreram sobre o Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem o histórico, né, dos últimos anos, e aqui é um produto que a gente tem também para saber em relação à estação chuvosa, que é muito importante também a gente tentar saber quando que vai ser o início da estação chuvosa. Bom, aí passando para, né, previsão. A gente viu agora que a parte de diagnóstico é muito importante, existem vários produtos, diferentes produtos em relação ao diagnóstico, e tendo um bom diagnóstico, a gente parte para a previsão. Aqui eu tenho um exemplo da previsão numérica de tempo, que é disponibilizada também no nosso site. E, como eu falei anteriormente, também é importante, além no diagnóstico, na previsão, a gente também precisa saber a previsão em todos os níveis da atmosfera, porque às vezes o campo em superfície não está mostrando nada, mas em 5.000 metros ou em 10.000 metros de altura está indicando alguma condição, então a gente precisa analisar todos os níveis da atmosfera. Aqui embaixo eu coloquei o produto final, que seria a precipitação, a previsão de precipitação. Porém, quando a gente vai fazer a previsão, a gente precisa avaliar a combinação de todos os fatores que vão gerar aquela precipitação, porque a precipitação é a variável mais difícil de se prever, porque já é o produto final e envolve a combinação de vários fatores. Então, o meteorologista ele precisa analisar a previsão dos fatores separadamente, fazer a interpretação dessas figuras, fazer a interpretação desses fatores que contribuem para a precipitação, e através do conhecimento teórico, né, de todos os sistemas que atuam em diferentes épocas do ano, e também da experiência do meteorologista, e também do erro embutido ali dentro do modelo numérico, fazer uma previsão de tempo mais adequada, mais aprimorada. Em relação à previsão climática trimestral, né, que seria para os próximos 3 meses, como que é feito isso? Então, a gente está no mês atual, por exemplo, a gente está agora em setembro. É feita uma análise de observação dos últimos 3 meses e faz uma previsão climática para os próximos 3 meses, uma média dos próximos 3 meses. Aqui eu tenho a previsão climática mais atualizada, que já foi disponibilizada no nosso site, no nosso canal do YouTube, que seria, então, essa média para setembro, outubro e novembro de 2024. Então, a gente tem aqui à esquerda a figura mostrando a correlação de anomalia de precipitação. Então, a correlação de anomalia é o quanto que o modelo acerta naquela região. Então, quanto mais vermelhinho, maior o grau de acerto. Então, eu posso confiar um pouco mais no modelo naquela região que está mais laranja ou mais vermelho. Na figura do meio, a gente tem a previsão de probabilidade. Então, qual é a maior probabilidade? No caso aqui de chuva. Nas áreas em amarelo e vermelho, a maior probabilidade de chuva abaixo da média para o trimestre setembro, outubro e novembro. E nas áreas em azul, maior probabilidade de chuvas acima da média.
E aqui a última figura, previsão de anomalia de precipitação, o quanto que vai estar acima, o quanto que vai estar abaixo da média histórica, no caso aqui, a precipitação. E, por último, a gente tem aqui a previsão subsazonal, que é aquela lacuna que estava faltando, né, entre a condição de tempo, entre a previsão de tempo e a previsão climática, e agora o CPTEC começou a fazer essa previsão subsazonal, ela é atualizada uma vez por semana. Eu botei um exemplo aqui das próximas semanas, na verdade, essa primeira semana aqui já está acabando, né, acaba amanhã, indicando precipitação aqui no caso, mas tem para outras variáveis também. Abaixo da média nas áreas em laranja e nas áreas em azul, precipitação acima da média. Então, fechando aí essa semana, com uma tendência de chuvas abaixo da média, a previsão é essa. Então, sem grandes mudanças nas condições de tempo que a gente tem observado, né, de tempo mais seco e que acaba influenciando no aumento de focos de queimadas, na baixa qualidade do ar e na umidade relativa bem baixa também. Aqui para a segunda semana, entre os dias 11 e 17 de setembro, a precipitação ainda deve ficar abaixo da média em áreas da região norte, centro-oeste e sudeste, e uma mudança de tempo aí sobre o Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, né, chegando aí no sul, só até o sul e leste de Santa Catarina. E aqui eu trouxe um exemplo, né, para falar da previsão no caso de eventos extremos, como que a gente interpreta e como que foi a previsão como que é a previsão de eventos extremos. Aqui eu trouxe o desastre no Rio Grande do Sul, né, que foi realmente o acontecimento mais significativo aí desse ano, né, essas chuvas entre abril e maio de 2024, então tem aqui algumas notícias, né, publicadas na mídia, algumas ilustrações, aqui os volumes de chuva registrados entre os dias 30 de abril e 2 de maio, choveu mais dias, mas esses foram os dias que se registraram os maiores volumes, de acordo com as estações meteorológicas do IMET. E aí aqui eu trouxe como que foi o comportamento da previsão para esse período em relação a essa chuva do Rio Grande do Sul. Aqui em cima a gente tem a previsão climática, como que foi a previsão climática do multimodelo brasileiro, né, que seria o modelo CPTEC, IMET e FUNSEMI, esqueci de falar, mas esse aqui é uma combinação de 3 modelos, né, do CPTEC, do Instituto Nacional de Meteorologia e da Fundação Cearense de Meteorologia. Então, a previsão realmente era de chuvas acima da média, na verdade, em todo o centro-sul do Brasil, mas pegando aí o Rio Grande do Sul. Aqui é a previsão de anomalia, então, colocando uma anomalia aí acima de 50, 100 milímetros para boa parte do Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem a chuva observada, a precipitação observada, categorizada, né? Então, assim, em relação ao sinal da previsão, sinal de chuvas acima da média, esse sinal já tinha sido previsto, porém, não tinha como falar que ia ser ou naquele mês, ou naquela semana, ou naquele dia. Isso aí a gente vai ver apenas na previsão, ou subsazonal, indicando o período, né, em qual semana, e na previsão de tempo. Então, aqui a gente tem a previsão subsazonal, né, aqui já na semana 2, com 2 semanas de antecedência, já indicando esse sinal positivo de precipitação, e da semana 1, aumentando esses valores de anomalia de precipitação, né, conforme o tempo vai passando, a previsão vai se tornando mais confiável, ela vai aprimorando mais. E aqui é o observado, né, então a gente observa que indicaram esse sinal de chuva acima da média, porém a quantidade de chuva não foi tão bem prevista assim, mas já indicando para aquele período esse sinal positivo de chuva. Bom, e aqui para finalizar, quais seriam os desafios, né, da meteorologia, os desafios de sempre e os novos desafios. Então, coloquei aqui primeiro, a atmosfera é um sistema caótico, né? Então, a previsão, ela nunca vai ser 100%, porque a atmosfera, ela tem essa natureza, né, de ser um sistema caótico, então, não importa
a melhoria nunca vai ser 100%. Mas, quanto mais a gente melhorar a condição inicial, né, o diagnóstico, melhor vai ser a nossa previsão. Porém, existe essa natureza caótica que, se a gente mudar um pouquinho ali a condição inicial, a condição final, que é a previsão, pode ser muito diferente, né? Então, o bater de asas de uma borboleta pode causar um tufão do outro lado do mundo. Então, vem dessa natureza. Então, a previsão ela nunca vai ser 100%. Tem a problemática da propagação de erro, porque as previsões elas são feitas através da solução de equações prognósticas. Então, a gente vai fazendo cálculo em cima de cálculo conforme vai avançando no tempo. Então, vai sempre existir essa propagação de erro, desde o início vai aumentando. Então, tem essa problemática. A gente tem a problemática dos falsos alarmes, né? Então, muitas vezes a gente vê previsão, vê que tem uma condição para chuva e aí não ocorre. Então, isso acaba deixando o meteorologista um pouco mais numa situação mais delicada, como que ele vai trabalhar essa correção aí desses erros dos falsos alarmes. As previsões climáticas, como, né, foi falado anteriormente, elas são realizadas por uma média no tempo. Então, a gente viu, por exemplo, para esse caso do Rio Grande do Sul, que estava indicando um sinal positivo de chuva, mas é numa média ali para os 3 meses. Então, a gente não tinha como saber qual mês que ia acontecer, qual semana, então... Mas isso aí a gente pode tentar corrigir depois nas escalas de tempo menores, no caso da previsão subsazonal, que estava indicando ali para a semana, na escala de tempo. Porém, elas são mais eficientes qualitativamente. A quantidade de chuva e o local exato ainda é um desafio nesse tipo de previsão. Então, estava indicando, a gente viu que tinha toda uma condição de chuva, de volumes expressivos de chuva, mas não tinha como saber que ia dar, né, aquele volume todo. Outras situações parecidas à condição atmosférica já tinha ocorrido e não gerou aquele volume histórico de chuva, aquele volume extremo de chuva. Então, essa parte da quantidade e da localidade exata, assim, da chuva, a gente tem uma região ali propícia, mas exatamente o local ainda é um desafio na parte da previsão, tanto subsazonal quanto na de tempo. E essas previsões, elas não incorporam todos os processos de retroalimentação que existem dentro do sistema climático. Então, por isso a gente tem ainda, para algumas situações, as previsões são mais eficientes e para outras situações associadas a ondas mais curtas ou situações mais específicas, ainda é um desafio para nós, para as previsões de tempo. A falta de um sistema político mais organizado. Algumas cidades têm uma política mais organizada e outras nem tanto, porque não adianta a gente ter a informação se a gente não consegue passar essa informação, se organizar para poder se movimentar e evitar certos impactos, né? Então, exige um trabalho coordenado da meteorologia junto com a Defesa Civil e outros órgãos também, com prefeituras, para chegar na população e para a gente realmente conseguir fazer a diferença, né? Então, e aí envolve esse outro desafio, que é a educação da sociedade, também para entender como que funciona melhor a previsão de tempo, né? Antigamente tinha um pouco mais de crítica, porque errou. Hoje em dia o pessoal entende um pouco mais, as previsões estão um pouco melhores também, mas educação da sociedade em relação aos sistemas atuantes na nossa região, no nosso país, e também de saber como agir e ter esse sistema mais alinhado com a defesa civil e também com o Estado, o município, né, com toda essa política. E também a adaptação às mudanças climáticas, porque tem muitos estudos sobre as mudanças climáticas, a gente sabe
qual que é a tendência, né, o que deve acontecer para os próximos anos, mas como incorporar todo esse trabalho que é feito de pesquisa, como incorporar esse trabalho dentro da previsão operacional. Hoje em dia, alguns órgãos internacionais já têm feito isso, e aqui a gente, né, também tem esse desafio de incorporar as informações que a gente tem de pesquisa das mudanças climáticas, que a gente já está sentindo, mas incorporar isso dentro do ambiente operacional, dentro dessas previsões, tanto climáticas quanto subsazonais e de tempo. Bom, gente, acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Não sei se eu me alonguei demais. Obrigada pela atenção. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, tanto agora quanto no meu e-mail, caroline.gui@imp.br. Obrigada. Muito obrigado, Caroline, pela apresentação. Muito bom ver essa visão aí, né? Trazendo esses conceitos mais iniciais, né? A diferença entre clima e tempo, né? E passando para a parte de um pouco daquele diagnósticos, né? A parte operacional do INPE, e falando dessa lacuna, né? Que tem entre a previsão de tempo e a previsão climática, né? Que seria o preenchimento dessa lacuna seria a previsão subsazonal, né? Então, muito legal tu apresentar isso para a gente, tá? Então, dando sequência aqui para o próximo convidado, eu gostaria de convidar o Marcos Suassuna para fazer a apresentação dele. O Marcos Suassuna, ele é doutor em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília, mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais, é engenheiro civil pela Universidade de Brasília, e atualmente atua como pesquisador em geociências, né, no Serviço Geológico do Brasil. Trabalha com foco em sistemas de alertas hidrológicos voltados para monitoramento e previsão de secas e inundação. Marcos, tu tem a palavra, fica à vontade. Muito obrigado por aceitar o convite. Luiz, tudo bem? Obrigado, eu que agradeço o convite para estar aqui, falar com esses dois colegas tão fazer parte dessa mesa virtual, com dois colegas tão competentes, é um privilégio estar aqui, agradeço o convite. Já coloquei aqui o meu slide na tela, falar aqui, vou tentar ver se marca o tempo aqui para eu falar. Bem, então, meu nome é Marcos Suassuna, o Luiz já me apresentou, pesquisador aqui pelo Serviço Geológico do Brasil, e vou complementar, acho que em alguns aspectos, a apresentação da Carol, que foi muito interessante, e vou passar um pouco também por uma parte um pouco institucional, que também acho que dá uma complementação em algumas visões que ela passou já. Vou comentar só brevemente aqui a missão do Serviço Geológico do Brasil, que é de gerar e disseminar conhecimento geocientífico com excelência, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável no Brasil. Quando a gente fala em hidrologia, é só converter, substituir aí o geocientífico, especificar, né? Que em hidrologia é gerar e disseminar conhecimento sobre rios, chuvas, águas subterrâneas e componentes do ciclo hidrológico aí do território brasileiro. Né? Visando resultados, né, de melhoria de qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil, que é o impacto aí que a gente pretende gerar para a sociedade. O Serviço Geológico do Brasil tem uma atuação por quase todo o país, né, já tem algum tipo de sede, ou escritório, superintendência, residência, ou núcleo espalhado em quase todas as unidades da federação. A exceção é o Acre, Amapá, Paraíba, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Sergipe. A gente está nos planos aí de implementar núcleo de apoio, mas tem essa abrangência territorial bastante grande, o que está por trás do trabalho que a gente faz do sistema de alerta também, que é a tentativa de fazer isso de uma forma, já antecipando um pouco, né, de fazer isso com uma certa proximidade com a população e com as instituições locais. O Serviço Geológico do Brasil ele tem uma atuação bastante ampla, né, tanto na parte de hidrologia, mas também de geoquímica, gestão territorial, né, com a parte de mapeamento de áreas de risco, desastres, geologia básica aplicada, geologia econômica, minerais estratégicos. Tem se discutindo muito essa parte da transição energética, minerais críticos para a transição energética, isso está bastante aqui em voga aqui nessa PRM.
E no meio de tudo isso também tem essa parte da hidrologia básica, a hidrologia aplicada e a hidrogeologia. Também tem uma parte ali de recuperação de áreas degradadas, que é uma fase ainda incipiente, inicial, mas a gente tem começado a fazer isso também aqui dentro do Serviço Geológico do Brasil. Agora eu vou entrar aqui na parte da hidrologia aplicada, né? Aqui é a nossa estrutura, né, dentro do departamento de hidrologia, e a gente tem várias ações da hidrologia aplicada. Eu vou focar aqui no tema do nosso painel, aqui do nosso evento aqui, né, que é a parte dos alertas, né, que faz parte da nossa missão institucional. Mas é impossível a gente fazer esse trabalho de previsão hidrológica sem essa parte da hidrologia básica. A gente não consegue prever se a gente não tem dado. E o trabalho de levantamento de dados em hidrologia, ele é gigantesco. Ele é um trabalho muito grande, né? Então, o Serviço Geológico do Brasil, ele opera a maior parte da rede hidrometeorológica nacional hoje, né? A rede hidrometeorológica, ela é de responsabilidade legal da Agência Nacional de Água. O Serviço Geológico do Brasil opera cerca de 75% dessa rede, em algumas áreas da Amazônia, que a gente não opera, algumas bacias específicas. O estado do Paraná, Santa Catarina também não tem essa operação, mas, via de regra, a gente atua em todos esses estados na operação da rede, e que tem várias aplicações, né, essa informação que é gerada, não só para previsão, essa questão de gerenciamento de desastres, mas para vários setores da economia, né, geração de energia elétrica, gerenciamento de recursos hídricos, estudos de balanço de disponibilidade hídrica, estudos de qualidade da água. Tem uma parte importante, várias outras partes importantes também, né, a própria ecologia, um tema que está bastante em voga aqui na CPRM, principalmente nos últimos anos, e que a gente tem tido secas muito fortes na Amazônia, em Pantanal, é a questão da navegação. Ela tem sido bastante discutida aqui, bastante crítica. Então, essa rede, ela atua para esses diversos clientes, vamos chamar assim, né? Vários setores da economia que fazem uso dessa rede. E ele é um trabalho básico, fundamental para tudo isso. E sem ele, a gente não consegue fazer esse trabalho de previsão hidrológica. Só para colocar algumas imagens, né, para não ficar só nos pontinhos lá, né? Então, a gente tem as estações convencionais e telemétricas que a gente utiliza, né? Então, aqui são a foto, inclusive, uma convencional, outra automática. E aqui a PCD, né, que é o que faz o envio de informações via satélite. A informação pode ser consultada em tempo real. Essa mesma PCD é muito parecida, né, com o que é usado também aqui em estações pluviométricas, mas a PCD é muito semelhante às estações fluviométricas, que são essas daqui. Aqui, essa foto aqui, só uma curiosidade, ela é uma foto de hoje. Hoje, né, dia 9 de setembro, quando a gente está gravando esse episódio, que é lá de Porto Velho, né? Então, pela primeira vez na história, o Rio Madeira, em Porto Velho, ele chegou na cota abaixo de 1 metro. Então, estamos na pior seca histórica ali em termos de nível de rio. Vale observar na foto o céu, como é que está, né? A qualidade do ar ali em Rondônia, em Porto Velho, é muito ruim. Fazendo o link aqui com o que a Caroline mostrou, né, na imagem de satélite, né, uma fumaça sobre boa parte do Brasil, e aqui o estado de Rondônia está dessa forma. Então está com uma situação de qualidade do ar muito ruim, níveis dos rios muito baixos, e aí houve a necessidade de se instalar uma régua adicional, abaixo da cota de 1 metro, que desde 1967 nunca precisou ser instalada, mas agora, hoje a gente foi lá e fez a instalação desse novo lance de régua. Está aqui embaixo, aqui perto do rio, está bem pequenininho na imagem aqui, não sei se dá para ver. Então, tem essa parte da instalação das réguas, né, que a gente faz na fluviometria. Além da régua física, tem também as plataformas de coleta de dados, né, que faz a transmissão automática do dado. No caso aqui, por exemplo, de Porto Velho, é uma estação que funciona com radar, né? Então, um radar instalado na ponte ali de Porto Velho faz a observação do nível de rio automaticamente. De 15 em 15 minutos, o dado é enviado de hora em hora. Então, tem as réguas, as PCDs. Uma parte muito importante é essa parte da medição de vazões em rios, né? Então, tem aqui umas fotos, né, da equipe embarcada fazendo a medição. Não sei qual rio que não me lembro de que rio é essa foto, né? Outros equipamentos mais modernos, que o pessoal não vai embarcado, né? Então, em princípio, é uma questão mais
em prol da segurança da equipe, é muito bom, né, ter esses equipamentos automáticos que fazem essa leitura, que essa atividade ali de leitura, de medição de vazão em rios, principalmente em situações de cheias, é uma atividade bastante arriscada, né, mas enfim, é feito aqui por nós. Aqui algumas imagens aqui dos resultados dessa atividade. Aqui é só para ilustrar, né, essas informações que são enviadas via satélite, né, e podem ser consultadas em tempo real, né, então tem uma régua, ao mesmo tempo tem uma PCD que faz a transmissão dos dados que vão via satélite lá para a NOAA, a gente busca da NOAA e disponibiliza. Então, tanto a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico disponibiliza no sistema dela, o hidrotelemetria, como a gente disponibiliza também no SAS, daqueles pontos em que a gente tem sistemas de alertas operando. Então, só para resgatar, então, essa é uma das atividades da hidrologia aplicada que a gente faz no Serviço Geológico do Brasil. Além dessa, tem várias outras, né, que é essa parte de hidrologia por satélite, que tem crescido bastante, e muita gente, eu tenho visto isso aqui mais ou menos como direção, em que acho que muitas atividades da hidrologia vão enveredar para essa área de hidrologia por satélite, que ela permite muitos ganhos. Hidrologia de solo, estudos de bacias experimentais, etc. Então, entrando agora aqui mais nos sistemas de alertas hidrológicos, hoje a CPRM, ela opera vários, mas teve um marco aí que a gente passou, né? Vamos dizer assim, que até o ano de 2010, a gente operava esses sistemas de alerta, esses 4, muito por demanda local. Então, assim, olhando aquela distribuição dos escritórios do Serviço Geológico do Brasil, existia uma demanda local, a gente ia lá e desenvolvia o sistema de alerta, pela relação que se estabelecia ali com Defesa Civil, com outros órgãos estaduais. Mas, em 2012, veio a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Plano Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, e multiplicaram-se o sistema de alerta, né? A gente tentando ampliar aí esse serviço para diversas outras bacias. Em 2023, a gente inaugurou o 17º sistema. Então, a gente está na missão aí de ampliando, até chegar aí, vamos dizer, eu vou falar um pouco mais à frente, numa visão de ampliar para todas aquelas estações telemétricas nossas, né? Mas hoje a gente trabalha com esses 17 sistemas de alerta, a gente tem uma dificuldade operacional, né, pela forma que a gente atua, muito próximo à população, mas a ideia é a gente sempre ir ampliando. Existem legislações que indicam que a União deve fazer essa atividade, o CPRM tem essa previsão dentro do seu regulamento. Só um parênteses, eu falo CPRM, que é o nome, vamos dizer, Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais, que é o nome formal do Serviço Geológico do Brasil, né, mas que tem sido utilizado esse outro nome nos últimos anos, né, Serviço Geológico do Brasil, SGB. Mas eu tenho uma certa dificuldade, eu sempre falo CPRM, nas minhas falas mais espontâneas. A gente também está visando o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então tem vários objetivos aí que a gente trabalha dentro do sistema de alerta. Tem o Marco de Sendai, que também estimula a geração desses sistemas de alerta. Os governos devem priorizar essa atividade, e assim o governo brasileiro tem feito. Mas o fundamental para a gente fazer sistemas de alerta dentro da CPRM é a questão do conhecimento. A gente conhece, opera as estações, a gente tem essa proximidade com relação às bacias, a gente conhece o comportamento das bacias, faz esse trabalho, né, da parte hidráulica, né, de conhecimento, de realizar medição, está dentro do rio, né, para fazer esse trabalho, e aí, com base nesse conhecimento internalizado, para além de todas aquelas questões formais, é em razão disso que a gente opera sistemas de alerta aqui dentro do Serviço Geológico no Brasil. Nossa visão, como eu falei, a gente tem 17, mas a visão é ampliada, não para todos os pontos que a gente tem estações telemétricas, para todos eles a gente faz a previsão, desde que, é claro, exista uma situação de risco associada àqueles pontos, e incorporando cada vez mais tecnologias, dentre elas essa da hidrologia espacial. Aqui, essas imagens aqui são de estações, só para ilustrar, né, são estações virtuais, não existe nesses pontos aqui, diversos pontos, por exemplo, aqui na Amazônia, né, cada pontinho desse não tem uma estação física lá, é uma estação virtual que faz a coleta de dados via satélite, então, identifica a altura do rio, né, por imagens de satélite, e então permite uma ampliação muito grande da cobertura de monitoramento.
Então, a gente está tentando andar nessa direção para que esses eventos, né, a gente vá acompanhando eles cada vez melhor, tanto os eventos extremos, súbitos, como os eventos de cheias e secas, né, que eu listei aqui alguns, só para a gente ter aqui, eventos que o Serviço Geológico do Brasil atuou de forma bastante próxima com Defesa Civil e tudo mais, para fazer esse acompanhamento desses eventos extremos. Então, aqui, Minas Gerais 2012, Valadares 2012, o Acre Madeira 2014, que foi quando começou a operação do sistema de alerta do lado Madeira, lá em 2014, Rio Uruguai 2019, Rio Negro Manaus 2012, depois 2015, Paraguai 2018, a cheia, um evento que a gente tem começado a fazer mais isso é o rompimento de barragem. Na verdade, Mariana e as barragens de Minas Gerais que se romperam, a gente fez uma operação extraordinária para fazer esse monitoramento também, para acompanhar a propagação da lama, né? Cheias do Rio Caí, que Rio de Janeiro 2012, Rio Acre 2018, cheia do Amazonas 2021, sul da Bahia 2021, seca no Mato Grosso do Sul 2020 e 2021, e agora a gente está de novo com esse mesmo problema agora em 2024, cheia do Rio Acre 2024, seca na Amazônia 2023, então isso aqui são alguns exemplos de eventos que a gente acompanhou nos últimos anos. E aí, como é que a gente faz isso? Bem, a gente tenta responder 3 perguntas básicas, né, quando a gente faz a previsão aqui. Qual o nível que o rio vai atingir? Quando que esse nível vai chegar a um determinado? Então, é um par de informação, né? Nível e tempo, né? Então, tentar responder esse par de informação. E aqui esse slide mostra alguns exemplos de como é que a gente faz isso. Dependendo da escala, então, por exemplo, aqui, escala diária, horária, a gente usa muito modelos hidráulicos, modelos de propagação cota a cota, vazão a vazão, modelos autorregressivos, que permitem fazer essa previsão, mas elas têm uma limitação no tempo, que já é a água que já está no rio, está se propagando, a gente vai acompanhar como é que essa onda de cheia se propaga. Mas se a gente quiser estender isso um pouco mais no tempo, a gente precisa incorporar de alguma forma informação de chuva. Para incorporar informação de chuva, a gente precisa de modelos hidrológicos. Então a gente faz isso. Tradicionalmente aqui a gente usa o modelo SMAP. O modelo SMAP ele tem uma vantagem muito grande, que ele é um modelo simples, econômico de dados, e permite uma resposta eficiente, né, em boa parte das bacias. É claro que a gente faz para o trabalho de calibração, validação, e ver os casos em que é possível usar o SMAP. Mas além deles, tem feito trabalho também usando o RAS e HMS, né, modelo hidrológico e hidráulico. O MGB eu coloquei aqui como uma interrogação, porque é algo que tem um potencial, mas a gente ainda está assim, no trabalho de tentar incorporar isso à nossa rotina, mas até agora a gente não tem conseguido. Várias pessoas dentro daqui do Serviço Geológico têm conhecimento no modelo, mas a gente tem essa dificuldade de implementar, mas quem sabe no futuro, aproveitando a presença aqui do colega Fernando, modelos empíricos, modelos baseados em dados, modelos de inteligência artificial. Então, a gente usa essa mesma abordagem, tanto para trabalhar a escala diária sazonal, como essa escala de semanal a mensal. E também a gente tem trabalhado, tem ampliado essa informação em escalas de mensal a sazonal, né? Aí incorporando aqui também um pouco o mesmo vocabulário aí da Caroline, em relação ao INPE, que o INPE faz. Então, nesse caso, por exemplo, são aquelas perguntas que o pessoal sempre faz. Como é que vai ser a cheia desse ano lá no Pantanal? Como é que vai ser a cheia desse ano na Amazônia? Como é que vai ser a seca desse ano? Então, a ideia é a gente fazer uma projeção para a estação como um todo, né? É esse trabalho que a gente faz e tem sido bem sucedido em algumas regiões, né? Na bacia do Rio Paraguai, na bacia do Rio Amazonas. A gente tem trabalhado bem, e para isso a gente trabalha também com modelos empíricos. Toda vez que estou colocando modelo empírico, são modelos estatísticos, né, baseados nos dados. O modelo de inteligência artificial, essas abordagens mais baseadas nos dados mesmo, sem uma modelagem hidrológica convencional formal. Para fazer esse trabalho, a gente pega essas informações, além da modelagem em si, a gente carece do uso de informação, de clima e de tempo. Então, aqui, só para ilustrar aqui os mesmos modelos que a Carolina apresentou antes, né? Então, modelos de tempo do INPE-CPTEC, a gente usa lá também nas nossas modelagens. A previsão subsazonal, a gente tem começado a incorporar desde a seca do ano passado
na região amazônica a gente está usando previsão subsazonal. Isso está amadurecendo, né? Para a gente até o ponto da gente introduzir isso em modelos hidrológicos mais formalmente, mas a gente já está fazendo uso dessa informação. E os modelos sazonais também a gente já está usando isso de uma forma um pouco mais avançada, né? Mas consumindo essa informação do setor de meteorologia, que foi a fala anterior, né? Então, estamos na outra ponta da cadeia, né? O produto final deles é nosso material de trabalho, nosso ponto de entrada, para fazer todo esse trabalho da modelagem posterior. Para responder essa outra pergunta, que é uma pergunta fundamental também, qual população será atingida? A gente também tem esse trabalho para fazer mapeamento de áreas de risco, mapeamento de manchas de inundação, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos aqui de Colatina, então são manchas de inundação que a gente faz, nesse caso aqui usa modelos hidráulicos, né, tipo REC, para fazer a modelagem, Valadares. Em Porto Velho foi uma mancha de inundação que foi observada em loco, né, com a cheia de 2014, todos os dias o pessoal ia lá e fazia um traçado, então foi um mapeamento bem detalhado feito, né, vamos dizer, seria aqui não tem nenhum modelo, né, é o dado observado em si, então vamos dizer, a melhor mancha possível, né. Em outras regiões que a gente usou modelos hidráulicos, né, então a gente com esse conjunto, né, de avaliações, né, modelos de previsão, hidrológicos, hidráulicos, a gente pode chegar até o ponto de falar qual população vai ser atingida, em que tempo, e, enfim, esse é o objetivo final do sistema de alertas. A gente usa essas cotas de referência, né, que são cotas de atenção, alerta, inundação e inundação severa. Eu não vou passar muito em detalhes nessas definições, elas são um pouco intuitivas, né, mas podem gerar confusão, mas eu trouxe elas aqui só para mencionar que é um trabalho que também a gente faz de levantamento dessas cotas. Trouxe o exemplo aqui, que elas são levantadas em campo, né, não é relacionada a uma permanência, por exemplo, a permanência de 1% ou o tempo de retorno de 5 anos, não é, elas são levantadas em campo. Então, por exemplo, aqui é um exemplo aqui que foi levantado em Cáceres, né, então a equipe de campo vai lá e faz levantamento dos pontos próximos ao rio, cada ponto faz uma relação, transfere esse ponto para a cota da régua daquele local, né? Então, a partir disso que a gente consegue definir qual que é a cota, por exemplo, de alerta de inundação aqui para esse exemplo de Cáceres. Então, foi feito vários pontos, os pontos mais baixos do município. Então, um trabalho bastante interessante de campo que é feito pela equipe do Serviço Geológico do Brasil também. E aí a gente identifica quais são os pontos mais baixos, e esses viram aqueles pontos das cotas de inundação. E aqui é só para finalizando já, né, como que a gente faz depois, né? A gente gera essa informação, como que é a comunicação dessa informação. E eu trouxe duas situações. Uma é uma comunicação vertical, né? Então, olhando na federação, né? Então, União, Estados, Municípios. Então, existem situações que, na verdade, todos os estados hoje, eles têm salas de situação que foram financiadas aí com recursos da Agência Nacional de Águas, e quando tem uma sala de situação operativa nos estados, essa é a melhor situação que existe, porque essa sala, ela consegue centralizar toda a informação que é gerada por nós, do Serviço Geológico do Brasil, pelo INPE, por institutos internacionais também, e faz esse trabalho muito bem de interlocução com defesas civis, com a população em escala local. Então, quando tem esse trabalho centralizador da sala de situação, é uma situação muito boa. Eu tenho experiência muito boa com o estado do Acre, por exemplo, que faz esse trabalho muito bem na sala de situação que é operacional lá em Rio Branco. Então, essa é uma forma de fazer essa comunicação, e é feita por meio de órgãos especializados. Então, ele tem esse papel centralizador e agiliza muito, né, a resposta a eventos extremos. E a outra forma de articulação é nessa escala horizontal, né, da União, vamos dizer assim, que são as salas de crise, que são monitoradas, por exemplo, as salas de crise da Agência Nacional de Águas, saneamento básico. Dessas salas eu participo, a Carol participa, a gente se vê com bastante frequência nessas salas, e são salas em que a gente consegue reunir a melhor informação porque esses órgãos geram, né? Então, o INPE participa, o INET, nós do Serviço Geológico do Brasil, o CEMADEM, o ONS, vários outros órgãos atuam e nivelam, fazem o nivelamento daquelas informações oficiais que geram aí modelos, previsões para eventos extremos e tudo mais. Então,
uma questão importante aqui, que é essa que eu coloquei no final, né, que é o combate à fake news, que até aqui, nesse ambiente, ele é importante, sabe? Que muitas vezes vem fake news e muitas vezes dentro do ambiente dessa sala de situação a gente consegue controlar, justamente fornecendo informação oficial para as instituições interessadas. Bem, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço aí, Luiz. Tentei dar um apanhado geral aí da parte técnica, institucional ao nosso trabalho e estou à disposição aí para qualquer questionamento. Obrigado. Muito obrigado, Max, pela apresentação. Muito legal ver como as duas apresentações se comunicam, né? Tu falou que o dado de saída, né, que o INPE, né, no caso da Carolina, apresentou, é o dado de entrada, né, para o trabalho do Serviço Geológico do Brasil, né, no caso que tu está trabalhando. Então, muito legal ter essa comunicação entre essas duas frentes de trabalho, né. Então, gostaria já de convidar agora o terceiro convidado, o professor Fernando Fam. Ele é engenheiro ambiental, graduado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental, com período de sanduíche na Universidade Duisburg-Essen, na Alemanha. Atualmente ele é professor do IPH, na URGS, e pesquisador bolsista de produtividade do CNPq. Ele possui mais de uma década de experiência trabalhando com previsão hidrológica, incluindo desenvolvimento de sistemas, avaliação de desempenho e coordenação de projetos. Professor Fernando, muito obrigado pelo convite. Fique à vontade para apresentar a tua contribuição conosco sobre o tema de previsão hidrológica. Maravilha. Obrigado, então, Luiz, pela apresentação. É um prazer estar aqui com os colegas, né, tão experientes e conhecedores desse assunto. Espero que eu possa dar aí pelo menos uma pequena contribuição nesse debate do Hidrotalks. Eu trouxe uma apresentaçãozinha aqui, então, para vocês, já contextualizando nessa temática do Eventos Extremos, né, que é a nossa, onde está inserido esse Hidrotalks, para falar que pesquisas recentes, né, têm mostrado um aumento de eventos extremos no Brasil usando os dados observados. Aqui, por exemplo, estou com um slide, né, que eu retirei da pesquisa dos colegas da UFSC, que mostram, né, que a gente tem em algumas regiões do Brasil um aumento de cheias, por exemplo, nas últimas décadas, olhando só os dados observados, aí com destaque para a região sul, né, que sofreu recentemente com um evento extremo muito grave. E isso não é uma exclusividade, então, desse ano de 2024, mas sim, nesse período de 35 anos analisados pela pesquisa, isso já estava sendo apresentado, né, esse aumento de eventos extremos na região sul do Brasil. E agora, o próximo slide, eu vou usar ele a partir de resultados de um projeto de mudança climática que foi conduzido aqui no IPH, URGS, junto com a Agência Nacional de Águas, né, onde foi verificado o impacto da mudança climática em toda a América do Sul, né. Então, a gente verificou nesse projeto, né, o IPH verificou que chuvas com tempo de retorno de 2 anos tendem a aumentar, a ocorrer, né, com mais frequência e magnitude em todo o Brasil, e chuvas com tempo de retorno de 50 anos também tendem a ter aumento em suas magnitudes, tá? Isso em toda a América do Sul, isso que mostra aí esse mapa, né, com um pouquinho mais de aumento na região norte, principalmente para as chuvas de TR 50 anos, ou seja, tanto os eventos mais recorrentes como os menos recorrentes, eles vão aumentar. Só que chuva é uma coisa, a gente sabe que a mudança climática também inclui, né, aumento de temperaturas e outros efeitos no ciclo hidrológico, então quando a gente vai olhar cheias, aí a gente verifica que, em especial, na região sul, né, e aí focando especialmente nos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aí sim é esperado um aumento na magnitude das chuvas extremas, tanto aquelas mais recorrentes, com tempo de retorno 2 anos, né, a gente está esperando esse aumento dos eventos extremos, quanto nas menos recorrentes, aquela de tempo de retorno dos 50 anos, né. Então, em ambos os casos,
agora já, especialmente na região sul, que infelizmente, né, coaduna com os impactos que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, são projetados aumentos, né, nas cheias nessa região aqui. Bom, nesse cenário, então, de tanto dados do passado indicando aumento nos eventos extremos na região sul, né, em outros locais do Brasil também, mas eu vou dar esse detalhe aqui, porque também é o que está previsto na mudança climática, né, fica a pergunta de como podemos lidar com essa situação, né, como trabalhar, como né, nos adaptarmos e sermos resilientes a essa mudança climática. E a receitinha é essa aqui, ela já é dada, né, pela hidrologia há um bom tempo, né, é possível encontrar essa receitinha nos livros, digamos assim, de hidrologia, que começamos, então, daqui de cima para baixo, tá, da ordem que elas devem ser consideradas, né, menos até mais consideradas, tá, então, medidas estruturais são medidas que são compostas, por exemplo, por dragagem, construção de diques, barragens, né, que tem como grandes desafios o fato de serem estruturas bastante caras, que elas são estruturas que demandam manutenção, elas são estruturas que protegem até um certo limite. Quando esse limite é superado, o dano, né, que é causado é muito maior, né, do que se não existisse estrutura nenhuma. Né, então, ela pode causar uma falsa sensação de segurança nas pessoas. Então, medidas estruturais, por todas essas dificuldades, né, a gente vai usar ela só assim pontualmente, onde realmente outras medidas não dá para fazer, tá? Depois as medidas não estruturais, que são aquelas relacionadas principalmente ao planejamento, né, planejamento do nosso uso do solo, evitar construir, né, e desenvolver áreas que são sujeitas, por exemplo, a escorregamentos ou a inundações, né, planejar então a nossa ocupação, e onde não for possível deixar de ocupar com estruturas que são resilientes, né, à ocorrência das inundações. Terceiro item que eu coloquei aí, então, né, seria sistemas de previsão. Talvez vocês estranhem isso, porque algumas pessoas chamam sistemas de previsão como medida não estrutural, né? Mas a verdade é que o sistema de previsão, ele é necessário tanto quando existe ou quando não existe a medida não estrutural. Por quê? Porque o sistema de previsão, ele que vai dizer, né, no caso da medida não estrutural, se aquela população que está numa área resiliente, ela tem que sair ou não daquela área, já que vai ocorrer uma cheia, tá? Mas no caso da medida estrutural, eu também preciso de um sistema de previsão, porque é ele que vai dizer, por exemplo, se o meu sistema vai ser superado, né, e eventualmente eu tenho que evacuar aquela população, mesmo que ela supostamente esteja protegida, né. Então, o sistema de previsão, ele é essencial, não importa se a gente vai fazer medida não estrutural ou estrutural. Para fazer previsão, aí vem exatamente o que o Marcos falou, né, eu preciso de dados, né, dados básicos, eu preciso compreender o meu sistema. Então eu vou precisar de medições de chuva, medições de níveis, vazões dos rios, né, que nem o SGB faz também. Também vou precisar de levantamentos topográficos detalhados, levantamentos batimétricos detalhados. Então, dados básicos que descrevem esse meu sistema natural e permita que eu desenvolva, calibre e rode modelos e sistemas de previsão. E, finalmente, para que tudo isso seja feito, eu preciso de uma coisa muito essencial, que são as pessoas e as instituições, né? Então, a gente está aqui, né, discutindo, né, com diferentes instituições que fazem isso, com pessoas que trabalham com isso, e para que esse trabalho seja bem feito, essas pessoas são essenciais, né? E precisamos de muitas pessoas para fazer isso, porque é só imaginar o dano que é causado por uma inundação, o quanto de recurso, né, eventualmente é perdido quando isso acontece, né, e tu percebe o valor, né, percebemos os valores das pessoas que trabalham, das instituições que trabalham com isso, tá? Então, se eu tivesse que botar isso numa pirâmide da importância, eu faria assim, ó. A base, né, são as pessoas e as instituições. Sem isso não dá para ter o resto. Em cima disso, são os dados, né, os dados básicos, né, descritores do terreno, dados, né, de chuva, vazão, nível e etc., que permitem que a gente compreenda e preveja, né, o que vai acontecer. Em cima disso, então, são os sistemas de previsão, que são essenciais no contexto de existirem ou não medidas estruturais e não estruturais. Em cima disso, as medidas não estruturais, né, a gente vai aplicar elas daí para as nossas áreas. E daí só assim, só a pontinha da pirâmide, só onde é necessário mesmo, pequenininhas, né, as medidas estruturais, porque elas têm todos aqueles desafios relacionados a custo, manutenção e tudo mais, tá? Bom, só que eu vim falar aqui hoje sobre o item do meio, né, sobre sistemas de previsão, né, mas é importante fazer essa ressalva que para construir eles, né, preciso das pessoas, instituições e dos dados, senão eles não existiriam e não poderiam ser rodados, né, como o Marcos bem apresentou ali, trabalho que o SGB faz também, e também o INPE, né. Bom, como montar, então, sistemas de previsão hidrológico especificamente, tá? Uma forma bem, assim,
genérica de responder é depende, né? Depende do tamanho da bacia, do tempo de deslocamento da onda de cheia, dos recursos que eu tenho disponíveis, tá? Mas vamos lá começar do bem básico. O sistema de previsão mais simples que eu posso ter, hidrológico, é assim. Eu tenho uma estação fluviométrica que mede vazão, e eu tenho uma segunda estação fluviométrica que está ali perto do meu ponto de interesse, da cidade, por exemplo. Eu consigo calcular o tempo de trânsito entre as ondas de cheia nos dois pontos, né? Sendo que eu tenho duas estações, e aí quando está acontecendo a cheia na estação de cima, eu consigo propagar essa vazão para debaixo e dizer como é que vai ser a previsão. Né? Qual a questão? Essa previsão ela é delimitada pelo tempo de propagação, pelo trânsito da onda de cheia, tá? Então o horizonte dela geralmente é curtinho, é algo aí como horas adiante, né? No máximo, assim, 1, 2 dias, dependendo da bacia, uma bacia bastante grande. Para eu melhorar, então, né, o meu horizonte de previsão, eu já incluo o dado de chuva, né? A chuva medida, ela vai entrar no meu sistema. Essa chuva eu posso transformar ela em vazão, então, através dos modelos hidrológicos, e aí eu aumento esse meu horizonte de previsão para um tempo aí que é equivalente ao tempo de concentração da bacia hidrográfica, né? O tempo que ela demora para transformar a chuva em vazão. Então eu já tenho uma previsão que é um pouquinho maior em termos de horizonte, só que ela é um pouquinho mais incerta, né? Porque eu incluí também nessa equação agora o erro do modelo hidrológico que está transformando a chuva em vazão. Mas eu preciso de mais horizonte, né? Porque o tempo de concentração da bacia, ele vai ser talvez algumas horas, dias, 2, 3 dias, dependendo da bacia. Se eu quero olhar mais adiante, aí eu vou precisar incluir a informação que foi trazida, né, pela Carol, que são os modelos meteorológicos. Tá? Os modelos meteorológicos que vão dizer a previsão da chuva aí para os próximos dias ou semanas, né? E aí, nesse caso, eu vou incluir essa variável que vai ser modelada pelo modelo hidrológico e vai gerar, então, a minha previsão de vazão com um prazo bastante maior, né, em função da informação da previsão de chuva. Né? Qual a questão? Agora eu incluí 2 erros mais. O erro do modelo meteorológico, que é incerto, né, e o do modelo hidrológico, transformando o modelo meteorológico em vazão. Né? Então, quanto mais longe o horizonte, mais técnicas eu estou incluindo, também estou incluindo mais erros, né, relacionados a ela. Os modelos meteorológicos, né, eles são conhecidos por serem aqueles com a maior incerteza, né, porque é muito difícil prever a atmosfera, a Carol já falou, né, a borboleta bate asa em algum lugar, e esse efeito pode gerar, né, uma modificação no sistema atmosférico que vai gerar eventualmente uma incerteza na minha previsão. Então, é comum que eu não use um modelo meteorológico, na verdade eu uso vários modelos meteorológicos para mim fazer a minha previsão, e aí eu vou ter, né, um ensemble, um conjunto de possibilidades de previsão hidrológica no meu futuro, especialmente nos horizontes aí mais distantes. Distantes que eu digo assim, não é muito longe, tá, gente? É alguns 2, 3 dias adiante, né, eu já tenho uma incerteza grande na previsão meteorológica, tá? Bom, esse então é o estado da arte da construção dos sistemas de previsão, né? Eu tenho os dados, os modelos meteorológicos, roda a minha previsão por conjunto de preferência nos horizontes maiores, tá? Agora eu vou dar um exemplo, né, vivenciado recentemente, de onde esse tipo de sistema ele foi aplicado, né, que foi o desastre do Rio Grande do Sul. Acho que isso se caracteriza bem dentro do contexto do nosso evento, também com minhas experiências recentes, né? O desastre do Rio Grande do Sul de abril e maio de 24 foi ocasionado por uma grande chuva, né? Uma chuva aí que em alguns pontos chegou a próximo de 1.200 milímetros, a chuva acumulada, e esse valor, então, é praticamente a chuva de um ano, né? Assim, 3/4 da chuva de um ano no estado do Rio Grande do Sul, causando muitos danos em diferentes bacias hidrográficas, né? Bacia hidrográfica do Rio Jacuí, do Rio Taquari, e também aqui na região de Porto Alegre, onde eu me situo, de onde eu estou falando, né? No Rio Grande do Sul, a gente tem, então, rios que são muito rápidos, né, como o Rio Taquari, de regiões mais montanhosas, que responde muito rápido. Também tem rios que são mais lentos, como o Rio Jacuí, que está nessa grande planície central aqui da minha figura, onde a propagação é mais lenta. E todos esses rios, eles se unem, né, e juntos eles chegam no Guaíba, que é o corpo hídrico que banha a capital, cidade de Porto Alegre, que recebe, então, rios com diferentes velocidades. E nesse caso do evento, teve uma sincronização dos 2 principais rios, que foi Jacuí e Taquari, em termos de águas subindo, e isso gerou então uma subida muito rápida dos níveis na cidade de Porto Alegre, além dos estragos todos que ocorreram na região banhada por as águas desses rios, né? Tem uma figura com as manchas de
inundação, né, dessa inundação. Porto Alegre está aqui no cantinho inferior direito, né, foi bastante afetada, tá? Aqui está uma figura desse evento extremo, tá? Como ele se desenvolveu. Então, foi uma subida rápida de menos de 1,5 metro para mais de 5 metros e 30, né? 5 metros e 37 foi o valor oficial dado pelo SGB no centro da cidade, tá? Então, uma subida muito rápida de 2 metros num corpo hídrico cuja última grande cheia, em 41, ficou uma semana para subir algo em torno de 2 metros, tá? Então, subir esses quase 4 metros nessa velocidade foi realmente uma coisa jamais vista, né? Uma cheia sem antecedentes, né? Essa cheia, então, subiu muito rápido, os sistemas de proteção na cidade de Porto Alegre falharam, a cidade foi inundada, né? Cerca de uma semana depois do primeiro pico de inundação, ele teve um repique, onde as águas subiram novamente para um valor aí próximo dos 5 metros, tá? Prolongando mais ainda essa cheia, que foi uma cheia aí que durou cerca de 30 dias, né? A cidade ficou então inundada cerca de 30 dias, né? Em uma recessão muito lenta. E na segunda etapa da cheia, o Guaíba, né? Que é o corpo hídrico, foi influenciado ainda pelo vento e pequenas cheias que entraram e causaram algumas pequenas subidas, né? Pequenas elevações no Guaíba, até que finalmente, cerca de um mês depois, as águas ficaram abaixo dos níveis de inundação, tá? Então, aí umas figuras, né? Essa aqui é a cidade de Porto Alegre sem inundação, é possível ver aqui o aeroporto da cidade, e depois vocês vão ver a água aí tomando o aeroporto, até esse momento que eu estou falando aqui, que é 9 de setembro, né? A cidade ainda não tem aeroporto, porque ele foi inundado, né? Aqui uma outra figura, dá para ver a parte mais central da cidade, dá para ver depois a inundação tomando a cidade, né? Então, boa parte da população da cidade de Porto Alegre ficou afetada. Bom, o que aconteceu durante esse evento? Aconteceu que quando as cheias começaram a acontecer, principalmente nos rios Jacuí, Taquari, nós não sabíamos o que poderia acontecer com os níveis do Guaíba, tá? Então eu e alguns colegas meus, né, Rodrigo, Matheus, outros colegas que trabalham no IPH, decidimos que era importante fazer previsões sobre o que ia acontecer no Guaíba, né? A cheia atingiu seu pico ali mais ou menos pelo dia 4 de maio, tá? A gente então, desde o dia 1º de maio, resolveu juntar tudo que a gente tinha de expertise, modelos, conhecimentos na área de previsão e elaborar previsões de níveis para o Guaíba, para tentar alertar, então, a população e tomadores de decisão com antecedência sobre o que ia acontecer. Então, usamos uma cascata de modelos que iniciaram pelo modelo hidrológico de Grandes Bacias, o modelo MGB, que fez a simulação hidrológica, então essa transformação, essa propagação da onda de cheia, transformação da chuva em vazão até o Guaíba, né, até a entrada do Guaíba aqui em Porto Alegre, e depois do Guaíba em diante a gente usou o modelo REC-RAS para modelagem hidrodinâmica, tá, simulando então os níveis da água ao longo do Guaíba e também da Laguna dos Patos, tá, e gerando assim as nossas previsões. Então a cadeia da informação era a seguinte: a partir de dados observados, tivemos apoio de vários colegas, de várias instituições, inclusive o SGB, previsões meteorológicas disponíveis, rodávamos a previsão hidrológica, depois previsão hidrodinâmica, isso ainda foram gerados alguns mapas dos impactos gerados e divulgação, sempre que possível, né, o máximo que possível dessa informação das previsões. Todos os dias, então, a equipe de previsão, que era composta por mim, Rodrigo e Matheus, a gente trabalhava com uma rotina que começava de manhã, né, analisando os dados todos da entrada. Muitas estações falham, né, durante o evento extremo, então a gente tinha que verificar falhas, comportamento das estações, ligar para os colegas que tinham um contato de observadores para saber o dado observado daquele momento, e aí compor, né, a modelagem primeiro hidrológica e depois a modelagem hidrodinâmica e gerar as saídas dos resultados, tá? Então aí tem um exemplo, né, das nossas sequências de previsão. A primeira foi feita dia 1º de maio, ela foi dada assim pouca divulgação, porque a gente até chegou a duvidar um pouquinho da nossa previsão no primeiro dia, né, das previsões, mas a partir do dia 2 de maio a gente começou a fazer ampla divulgação, porque a gente viu que seria um evento sem precedentes, e o Guaíba passaria, né, ou pelo menos a grande chance de ter passado 5 metros, né, cerca aí de 3 dias, então, antes do pico, a gente fez as divulgações. Nesse gráfico, nessa animação, vocês podem ver, então, a sequência das previsões sendo feitas, né, onde a gente detectou ali com sucesso a ocorrência do pico e depois o repique, né, o repique. Graças aí a boas previsões dos modelos meteorológicos, né, foi possível prever o repique com cerca de uma semana de antecedência. Então, uma semana antes a gente começou a avisar, olha, vai ter um repique, o Guaíba vai subir de novo para os 5 metros, a cheia não vai acabar tão cedo, né? Inclusive áreas que estavam secando, né,
na região de Porto Alegre e outros municípios próximos foram inundadas de novo, né, quando aconteceu esse repique. Mas a informação foi, não voltem para suas casas ainda, não comecem, né, a recompor, limpar suas coisas, porque o nível das águas vai subir novamente, tá? Alguns outros colegas, né, que estavam apoiando esse serviço viram, né, que os níveis do Guaíba iam passar dos 5 metros e também começaram a elaborar mapas da região que seria inundada para permitir que as pessoas olhassem nos mapas, inclusive mapas interativos, né, com Google, onde era possível ver se a sua casa ia inundar ou não com um certo nível do Guaíba e assim saber se deveriam tomar alguma decisão importante, né, relacionadas a sair de casa, levar suas coisas, né, proteger suas coisas a partir dessa informação da previsão. Então, isso ajudou, de certa forma, todo mundo a entender qual seria o grau de impacto dessa subida desse evento extremo. Aqui nessa figura eu estou mostrando assim um resumo, né, das previsões todas que foram feitas, né. Então é possível ver que para quem trabalha com previsão, né, e tem experiência, que de uma forma geral, né, as previsões foram todas bastante bem sucedidas. E aqui na próxima figura tem uma apresentação geral sobre o desempenho das previsões, considerando o que saiu na mídia, né. Então é possível ver que foi informado no dia 2 de maio, né, cerca de 3 dias então antes do pico, que o Guaíba chegaria nos 5 metros. Né? Depois, no dia 3 de maio, eu e os demais colegas pedimos que a população se preparasse para evacuar, porque embora Porto Alegre pudesse ser protegida até os 6 metros, existia risco, por exemplo, das previsões estarem erradas, e as águas passarem acima dos 6 metros, ou do sistema falhar, como de fato aconteceu. Então a gente avisou, né, com dias de antecedência para a população, né, através das mídias, né, dos jornais, pedindo, né, para evacuarem, né. Depois a gente avisou também no dia 3 que o Guaíba passaria dos 5 metros novamente. Quando o Guaíba chegou no pico, algumas pessoas comentaram assim, não, vai passar rápido a inundação, só que o Guaíba é um corpo hídrico com muitas várzeas que abastecem ele, então a inundação não seria rápida, não seria 1, 2, 3 dias, seria semanas inundados, né, então avisamos isso também, foi uma comunicação que foi acurada das previsões, então que as previsões baixariam vagarosamente. O repique, ele foi previsto, né, com cerca de 7 dias de antecedência. Depois que aconteceu, então, o repique do Guaíba, onde ele atingiu de novo quase 5 metros, avisamos, agora vai começar a baixar, não tem nenhuma grande previsão de eventos extremos que vá ocasionar um outro grande repique, apenas pequenos picos, que foi de fato o que aconteceu, né, e a gente projetou no final de maio que ele ficaria abaixo da cota de inundação, como de fato ela aconteceu ali no início de junho, né, o Guaíba ficou abaixo da cota de inundação, tá? E essas previsões então tiveram muita repercussão, que era basicamente o que nos alimentava durante esse período operacional, né? Muitas pessoas falando que graças às previsões e estudos do IPH elas saíram de casa e tomaram suas decisões de forma correta, tá? Isso também causou grande repercussão da atuação do IPH aqui na região, e algumas mídias referiram o IPH como o farol da população gaúcha, né? Em frente à inundação, tá? E para finalizar então a minha reflexão, a minha apresentação, eu queria dizer para vocês que ok, né, eu mostrei aquela pirâmide, né, e o quanto custa, então, ter um sistema de previsão que possa ser tão eficiente assim, e existem pesquisas que mostram isso, né, tem trabalhos, por exemplo, na Europa, que falam que o sistema europeu de previsão e alerta de cheias, ele tem um retorno de 159 euros para cada euro investido, então é 1 para 59. Aí vocês vão dizer, mas professor, isso aí é na Europa, né, como é que é no Brasil? Bom, no Brasil tem trabalhos do próprio SGB, que mostram que, por exemplo, para o sistema de previsão do CAI, aqui no Rio Grande do Sul, né, da bacia do CAI, para cada R$1 investido no sistema de previsão, são evitados danos de cerca de R$112. Então, 1 para 100, né, cada R$1 investido é R$100 que retornam. Também tem pesquisas que eu desenvolvi com uma aluna minha, a Lara, né, onde a gente chegou à conclusão que para um sistema de previsão do Rio Grande do Sul, né, a gente teria uma economia para cada R$1 investido, a gente teria uma economia de R$18 a R$27 em danos evitados, né? Então, mostrando aí que vale muito a pena, né, investir, né, em sistemas de previsão de evasão. E, finalmente, um estudo encomendado pela Agência Nacional de Águas, né, mostra que para todo o território brasileiro,
para cada R$1 investido em sistema de alerta para evento climático extremo, a gente pode evitar a perda de R$660, né? Então, assim, os números, eles variam muito, mas todos eles são muito positivos, né? Mesmo que todos estejam errados, digamos assim, por uma ordem de grandeza, ainda seria um benefício de 1 para 60, 1 para 10 reais, né? Então, o custo-benefício desses sistemas de alerta e previsão, ele é muito grande, e isso eu não estou falando da boca para fora, são resultados de estudos, né? Estudos sérios, científicos, encomendados por agências, né, sérias, como a Agência Nacional de Água, que mostram isso através de números, né? Então, existe um grande benefício no investimento em sistemas de alerta e previsão hidrológico. E eu até brinco, né, que esses valores até parecem golpe do Pix, né, que ele assim, faça um Pix de R$1 e ganhe R$50 de volta, mas é isso mesmo, esses são os números, né, que a gente tem, né, e não existem motivos para a gente não investir mais e mais em sistemas de alerta aí e previsão, tá? Então vou encerrar por aqui, considerando o meu tempo, agradeço aí a todos pelo convite, espero ter dado alguma contribuição. Muito obrigado, professor Fernando, pela belíssima apresentação também, junto com os outros convidados. Encerramos aqui a primeira etapa, né, essa primeira parte aqui do nosso Hidrotalks. Agora, passando já para a segunda etapa, que seria com relação às perguntas, né, dos nossos ouvintes aí, que já mandaram para a gente. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, tá? A pergunta da Tereza, da Universidade Federal do Ceará. Ela mandou a seguinte pergunta: diante dos eventos extremos que tornam a previsão hidrológica um desafio ainda maior, como os pesquisadores e tomadores de decisões estão contornando o problema para não prejudicar a acurácia dos modelos preditivos? Aí vocês podem ficar à vontade para responder. Acho que a Carol pode começar e depois eu complemento, pode ser? Pode ser? Tá bom. Eu vou falar mais em relação à previsão meteorológica, né? Então, em relação à previsão meteorológica, a gente, né, toda a comunidade vem fazendo um trabalho muito intenso de pesquisa, né? É muito importante a gente conhecer e tentar explicar as causas desses eventos extremos, né? Então, bastante estudo de caso, esse do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Estudar qual foi o padrão atmosférico que favoreceu, que resultou nesse evento, tanto do ponto de vista da escala sinótica, que está mais associada ali com a escala de tempo, quanto da escala climática também. Qual que é a circulação global que influenciou ali e permitiu esse comportamento das chuvas, né? E aí o desafio, como agregar esses estudos dentro da previsão operacional, né? Bom, eu vou dar a minha resposta, que eu acho que eu fiz aquela pirâmide, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com a base dela, né? A gente tem que fortalecer as instituições, isso é muito importante, né? E valorizar as pessoas que trabalham com isso, né? Então, INPE, SGB, né, instituições operacionais, elas têm que ser fortalecidas, né, as carreiras, né, elas têm que ser valorizadas, né, a gente tem um desastre que causa danos bilionários, né, então a pessoa que está fazendo a previsão, ela tem uma responsabilidade muito grande, né, salva a vida de pessoas, né, então essa carreira tem que ser muito valorizada, né, então para mim isso é uma coisa essencial. E o segundo ponto é a questão dos dados também, né, os dados, eles são muito importantes, então a gente tem que pensar, por exemplo, o dado hidrológico, em pontos que são importantes para a previsão, que a gente tenha 2 estações medindo naquele ponto, né, que a gente tenha uma duplicidade de medição, que a gente tenha mais pontos de medição em alguns rios que não são medidos, por exemplo, né, levantamentos topográficos detalhados, batimétricos também, para a gente conseguir fazer modelos hidrodinâmicos detalhados. Então, aquela base da pirâmide, para mim, ali, é o que precisa ser reforçada, né, para a gente melhorar, né, a nossa capacidade em se prevenir contra eventos extremos. Queria só adicionar um comentário, se é que eu posso aqui. Com certeza, fica à vontade. Com 2 exemplos. Um exemplo, por exemplo, é o que está acontecendo agora no Rio Madeira, Porto Velho, em que a gente está trabalhando com cotas que não foram observadas, né?
E não tem uma coisa muito totalmente elementar, que é a curva-chave naquele ponto. Aquele ponto ele está fora das nossas medições. Então, você está trabalhando com uma realidade que não tem uma referência no histórico para você poder fazer uma estimativa básica da relação cota-vazão, porque você não tem vazão medida naquele nível atual. Então, você tem que extrapolar da sua amostra de dados. Esse é um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, é o que a gente está vendo hoje, numa situação que a gente tem caracterizando algo que está, talvez, caminho para uma laninha, mas uma laninha com o resto dos oceanos todos quentes. Então, de acordo com o pessoal climatologista lá, isso é uma situação também que é meio sem precedente, né? Você tem um oceano Pacífico tropical frio, com o resto do planeta todo quente. Então, você também não tem referência no histórico para esse tipo de situação. Aí, como é que você aborda essa questão? Aí eu vou concordar com o Fernando, sabe? Que, assim, é investimento em ciência e tecnologia, porque a partir dessas situações, você precisa extrapolar da realidade. Para você extrapolar da realidade, você tem que trabalhar o conhecimento científico para estimar o comportamento nessas situações novas. E aí você precisa investir em gente, precisa investir em tecnologia e ciência. Então, isso aí era o que eu estava falando também, né, que é o desafio, como que está tudo mudando, a circulação está toda mudando, são situações que não foram vistas antes, como que a gente vai incorporar essas mudanças, esses comportamentos no nosso trabalho operacional, porque todo o trabalho operacional é feito baseado no que a gente já conhecia antes, né, então, só que não é mais como era antes, está tudo mudando, então realmente tem que investir nessa parte e é um desafio. Em relação aos dados também, é muito importante a parte da condição inicial, e aí falando da parte da meteorologia, eu mostrei o mapinha lá com os pontos das estações meteorológicas, mas muitas estações não funcionam, tem várias regiões assim do Brasil que a gente não tem essa informação de dados, e onde não tem dado a gente usa a informação de satélite, mas tem um erro aí embutido, não é o mesmo resultado que você tem de uma estação meteorológica, então a gente tem essa deficiência, né, nessa parte de dados também, para a gente saber o diagnóstico, né, no caso. Muito obrigado pela resposta dos três. Aquela pirâmide que o professor Fernando mostrou, né, de estudo, na verdade, acho que resume bem a resposta, né? Então, vamos para a segunda pergunta, do José Gessilan. Ele fala da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, né? Então, a pergunta é a seguinte: eu tenho curiosidade sobre modelos de previsão hidrológica. Alguns modelos incorporam as primeiras camadas de solo. Eu acredito que isso seja importante em função da umidade anterior. Incorporar poucas camadas ou nenhuma não compromete a capacidade do modelo de simular capacidade de armazenamento no solo? Isso não é importante para uma boa modelagem? Quer que eu responda? Quer começar, Fernando? Começa. Tá bom. Bom, tem diferentes formas de fazer a previsão, né? E então, aquelas formas mais simples, que são baseadas na propagação de vazão, elas independem, né, dessa questão da umidade do solo, porque eu simplesmente estou propagando a vazão entre dois pontos. Também existem tipos de modelo hidrológico, né? Por exemplo, eu posso ter um modelo baseado no método SCS-CN, que é bastante conhecido da hidrologia, né? Que, de certa forma, depende de eu ter camadas de solo na minha previsão, né? Agora, quando eu estou entrando para um horizonte talvez maior, para uma bacia maior, né? Aí sim, aí eu vou ter um modelo hidrológico que vai ter aquela representação, pelo menos conceitual, do solo, né? E nesse caso, é muito desejável que eu busque a melhor representação possível, né? Se com uma camada de solo eu conseguir representar adequadamente bem aquele comportamento da bacia, validar o meu modelo, não existe necessidade de eu deixar ele mais complexo, né? Até para não ter um excesso de calibração, de complexidade no meu modelo que não representa a física, né? Na medida em que isso for necessário, a bacia tiver uma certa complexidade a ser representada, aí sim eu posso querer, né, incluir, e isso vai passar por um processo de desenvolvimento, validação, testagem do modelo, e aí eu vou roubar uma coisa que o Marcos falou, por exemplo, que a gente tem o sensoramento remoto como um aliado muito grande, né? Então, tu pegar e preparar um modelo
fazendo aquela, tipicamente, assim, calibração e verificação só com dados de evasão, é uma coisa meio ultrapassada já, né? Hoje tu vai pegar um modelo e tu vai calibrar e validar ele com dados de evasão, se ele for hidrodinâmico vai ser com dados de nível, que também vai ter o satélite SWOT, vai ter a SSAT, vai ter outros satélites, tu vai validar ele com área inundada obtida por satélite, tu vai avaliar ele com gravimetria do GRACE, tu vai avaliar ele com umidade do solo, né, com satélite de umidade do solo, então tu vai calibrar e validar vários aspectos da tua modelagem, isso vai garantir uma representação física do teu modelo, né? E se ele for ficar melhor em todos esses aspectos, aí beleza, aí vale a pena esse desenvolvimento, senão pode ser um desenvolvimento adicional que é desnecessário. Bem, a questão é bastante técnica, assim, né, da forma que ele sugere. Eu vou falar um pouco uma questão bem operacional. Na operação, assim, existe uma questão, o Fernando comentou isso, né? Por exemplo, assim, durante o evento do Rio Grande do Sul, várias estações se perdem. Não é que elas deixam de transmitir, muitas vezes elas deixam de transmitir. Mas no evento do Rio Grande do Sul, muitas estações foram levadas, foram carregadas embora e tiveram que ser reconstruídas, né? Toda a obra teve que ser feita. E é a informação mais básica que tem para gerar um sistema de alerta, informação de nível de rio. E muitas vezes em eventos extremos, você não consegue contar com essa informação porque ela falha. Então, assim, a reflexão no seguinte sentido: quanto mais detalhe o modelo tem, mais exposto ele fica a faltar informação na hora que você precisa gerar uma previsão também, entendeu? Então, geralmente, eu comentei na minha apresentação, a gente tende a querer usar modelos que são mais econômicos possíveis em termos de dados. Então, para esse caso, por exemplo, da umidade antecedente, geralmente o que a gente observa é a chuva antecedente como uma aproximação do que seria essa umidade antecedente. Então, por exemplo, se cair uma chuva agora na Amazônia, no Acre, é uma coisa. Cair 50 milímetros lá hoje, né? Porque o solo está completamente seco. Se cair 50 milímetros hoje no Pantanal, esses 50 milímetros, boa parte vai ser consumida pela bacia, para esfriar a bacia, para apagar incêndio, para umedecer o solo, então nada disso vai gerar vazão. Agora, se cair 50 milímetros lá para frente, em junho, julho, aí sim ele vai gerar um pico de cheia. Nesses casos, do ponto de vista operacional, o que a gente tende a fazer é usar uma aproximação baseada, por exemplo, na chuva. Então, cair 50 milímetros, quando você tem um acumulado no mês de 100, é uma coisa. Cair 50 milímetros, quando você tem nada acumulado no mês, ele gera outra resposta da bacia. Então, a gente tenta fazer dessa forma para trabalhar com modelos empíricos. E, em geral, a gente tende a evitar usar modelos que tendem a tem um consumo muito grande de dados, principalmente dados que são muito difíceis de obter, de umidade do solo e tal. É muito difícil você encontrar uma região lá na Amazônia, ou vários, não só na Amazônia, mas em diversos lugares do país, que tem esse dado para você calibrar o modelo. Então a gente vai no proxy, né? Que é a chuva observada antes de um evento extremo. Muito obrigado pelas respostas de vocês. Tem mais uma pergunta aqui, que é da Verena Meirelles, que é da Universidade Federal da Alagoas. Ela faz a seguinte pergunta: qual o maior desafio quando falamos de previsão, tanto para implementar no governo, quanto para realizar previsões? E aí, quando ela fala em termos de governo, ela fala das salas de monitoramento, apoio com a universidade, e para previsões, né, para realizar as previsões, ela fala de obtenção de dados, processamento de máquinas. E complementando também a pergunta dela, já aqui eu quero também fazer um pouco, trazer a reflexão, né, que até o professor Disseu Reis, da Universidade de Brasília, ele trouxe isso no último Hidrotalks, né, sobre impactos das mudanças climáticas, que está junto com essa pergunta também, sobre a gente refletir sobre como substituir essa previsão, né, e eficiência por sinalização e robustez, né, ele falou mais um termo de gestão adaptativa. Então, gostaria que vocês respondessem a pergunta, tanto pensando nessa parte, né, do desafio, né, da previsão para a parte do governo, para o governo implementar, como a parte de realizar as previsões, pensando nessa gestão adaptativa também, né, de como é recebido pela sociedade e substituir essa parte de previsão e eficiência por sinalização e robustez. Bem, eu acho que quando se fala dessa parte
de instituições trabalhando em conjunto, eu acho que isso é um desafio enorme, sabe? Mas porque tem são muitas instituições, por exemplo, a Carol pode falar melhor nessa parte de clima, meteorologia, né? Mas mesmo na parte da hidrologia, você vê que várias instituições atuam juntas no mesmo ambiente e às vezes de uma forma com um risco de sobreposição, né? E é um desafio, né? Trabalhar com um cenário bastante complexo, institucional, né, no Brasil, né? Mas eu vou olhar isso de uma forma bastante positiva. Se olhar como era, por exemplo, em 2012, no lançamento do plano de gerenciamento de risco de desastre, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o que a gente avançou nos últimos 12 anos foi uma enormidade. Assim, a gente tem as instituições conversando melhor, salas de crise operacionais e funcionando, as instituições conseguindo se harmonizar, fazer uso da informação uma da outra. Então, se você vê, por exemplo, eu ilustrei aqui, esse canal que eu coloquei, assim, que existe do sistema de meteorologia, a informação que o INPE gera para a gente, ele não existia anos atrás. A gente tem um fluxo hoje operacional, né? E a gente consegue buscar o produto que o INPE gera, introduzir aquela operacionalmente. Na verdade, se olhasse, por exemplo, o produto de chuva, o do INPE é o que a gente consegue fazer no mundo todo, é o que a gente consegue fazer da melhor forma, que é o uso MERGE, e consegue acoplar aquilo na nossa rotina operacional. Isso, 10, 12 anos atrás, isso não existia. Então, assim, esses obstáculos, eles vão aparecendo, e eu acho que as instituições, elas estão conseguindo ter um certo grau de maturidade para ir conversando entre si e ajustando. Vou antecipar, Carol, só uma parte sua. Por exemplo, a gente participa de muita reunião de sala de crise, e hoje, por exemplo, o INPE-CPTEC o INPE e IMET, eles fazem apresentação conjunta, entendeu? Então, assim, o sistema ali de meteorologia está trabalhando, dialogando, né, trabalhando em certa harmonia. Então, acho que a gente avançou muito. Mas quando você tem um cenário complexo, institucional, isso vai ser sempre bastante complicado. Mas eu vejo, por exemplo, o ambiente das salas de crise que existem, né, como um ambiente muito saudável, tanto para fazer esse nivelamento, harmonização das instituições, produzir a melhor informação possível, enfim. Isso vale também um pouco para a questão dos dados, né? Na verdade, num cenário de escassez de recursos, né, a gente vai também recorrendo à cooperação interinstitucional, então a gente trabalha em conjunto, tentando fazer uso do recurso de uma instituição para outra. A gente está fazendo isso, por exemplo, com uma instituição que não estava nesse sistema, né, que é o DENIT, por exemplo. O DENIT gera informação para navegação e a gente está conseguindo se harmonizar com ele para geração de dados, sabe? Então, assim, tentando tornar isso mais eficiente, né, o recurso com o mínimo de recurso público, vamos dizer assim, gerar o máximo de dados possível e a maior articulação possível entre as instituições. Agora, só um comentário final, né, Luiz, que você comentou aí dessa parte de previsão para cenários. Eu vejo ela, na verdade, de uma forma bastante positiva, e eu tenho usado essa abordagem diversas vezes, nesses eventos, principalmente na previsão sazonal. Vou falar o nosso trabalho, previsão sazonal hidrológica, né? Então, por exemplo, a gente tem uma condição... esse ano a gente fez isso. Então, estava uma condição lá no Pantanal em fevereiro desse ano. A gente estava observando uma condição hidrológica. A gente sabe que as previsões sazonais, elas são bem complicadas, e para aquela região do Pantanal específico, elas são mais complicadas ainda, porque ali ele não tem uma conexão muito boa com o oceano, né? A Amazônia, às vezes, funciona um pouco melhor, o sul do Brasil um pouco melhor, mas ali o Pantanal fica numa mistura que tem muita incerteza nas previsões. Então, a gente olha as previsões, mas a gente também parte muito para previsão em cenários. Se chover acima da média, qual que vai ser a tendência? Se chover acima da média no próximo trimestre, qual que vai ser a tendência da hidrologia? E aí gera uma condição de cenários hidrológicos baseados em cenários de precipitação. Eu vejo isso com muito bons olhos, eu acho bastante interessante, e a população recebe bem, entendeu? É fácil comunicar dessa forma. Eu acho bem interessante a pergunta que você fez. Acho que é isso. Aí, só complementando, então, o que o Marcos falou, na meteorologia, nós temos, né, muitas instituições que trabalham
com a meteorologia. Todas são muito importantes. Como o Marcos falou, realmente o relacionamento melhorou aí em relação aos últimos anos. Porém, eu acho que falta ainda uma organização, que é um desafio, uma organização que tem que vir, eu acho, do governo, porque a gente tem muitas instituições e com algumas atividades em sobreposição. E, por outro lado, a gente também tem outras atividades que deveriam ser feitas e não estão sendo feitas. Então, falta um pouco de organização e definir muito bem qual é a atribuição, qual é o papel de cada instituição e a gente trabalhar em conjunto. Porque foram surgindo novas instituições, novos centros e não foram se definindo muito bem, assim, porque eu acho que as instituições deveriam se complementar, né? Então, assim, tem muita atividade que se sobrepõe. Já foi discutido isso, já foi tentado melhorar, mas não foi conclusivo ainda. Então, eu acho que falta um pouco de organização aí de definir as atribuições de cada instituição, para a gente poder trabalhar um pouquinho melhor. Mas, realmente, eu concordo com o Marcos em relação aos últimos anos, melhorou bastante, e a gente, né, participa dessas salas de crise com a Agência Nacional de Águas. A gente também aqui no INPE trabalha em conjunto com ministérios, agora a gente está trabalhando com o Ministério da Saúde, para eles, a partir dos eventos que a gente tem, de seca, queimada, qualidade do ar, eles tomarem algumas decisões com a população. Então, assim, está caminhando, mas acho que ainda falta aí bastante para concluir, para chegar numa situação mais redondinha, mais organizada. Em relação à questão de previsão por cenários, ela é muito bem aplicada realmente para previsão sazonal. Na previsão de tempo, não vejo muito essa aplicação. Na subsazonal, eu acho que pode ser aplicado também, né? A gente vê esses cenários, inclusive a gente pode até, tem gente que faz em relação à quantidade, se chover até 30% acima da média, ou acima, né, ou abaixo, também coloca essa condição, eu acho também interessante. Mas na parte de tempo, eu acho que não teria como fazer essa aplicação. E aí a melhoria é realmente, além de investimento em recurso computacional, também investimento em pessoal, né? Pessoal experiente e com conhecimento. Acho que é isso. Muito obrigado, Caroline e Marcos, pelas respostas de vocês. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. É um tema muito rico aí, com várias abordagens, opiniões, né, visões sobre o tema, né? Mas gostaria que, né, a CT Jovem agradece mais uma vez os nossos convidados por partilhar conosco, né, suas visões e colaboração com o tema. Então, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, professor Fernando Fan, muito obrigado, Caroline, aí, por ter topado aqui falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho de vocês, sobre essa visão, né, sobre previsão hidrológica, que entrou muito bem nessa edição que a gente construiu, né, desses 3 episódios. Então, comunicou muito bem com outro dotal que teve, né, sobre os impactos das mudanças climáticas na gestão de recursos hídricos, e também já deixou no ar, assim, né, para o próximo Hidrotalk, né, para finalizar essa edição, que é eventos extremos e desastres naturais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a participação de todos, né, que nos assistem pelo YouTube, e esperamos vocês no próximo Hidrotalk. Até mais, muito obrigado a todos pela presença e pela colaboração aqui junto com a CT Jovem da BR Hidro. Tchau, tchau, gente. Prazerzão aí, valeu. Obrigada, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.